Vamos ter mais uma palavra de oração para assentar o nosso coração aqui em relação à palavra do nosso Deus. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nosso meio. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê atenção redobrada à tua palavra e fale ao nosso coração, Deus. Queremos sair daqui jubilosos, porque o Senhor falou com cada um de nós. Por favor, Senhor, nos instrua, que tu cresça, Senhor, que tu cresça. Tem misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Efésios, nós ainda estamos, hoje encerramos o capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Certo? Então, a oração de Paulo pela compreensão das realidades espirituais. O título da nossa pregação. Então, ao longo das nossas primeiras exposições na carta aos Efésios, nós olhamos para aquela espécie de hino de louvor que o apóstolo Paulo entoa exaltando a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, conforme nós vamos olhando para a pessoa de Deus e a sua obra de salvação em nosso favor, nós entendemos mais sobre quem Ele é e o seu plano perfeito, e quem somos e o que foi realizado em nós por meio de Cristo Jesus. E é bom saber das nossas bênçãos espirituais em Cristo, não é verdade? É bom saber dessas bênçãos. E até aqui nós vimos aspectos da nossa identidade. Nós somos santos, tidos como fiéis, carentes da graça e paz, filhos de Deus, súditos do Rei, por Deus Pai, eleitos para a santificação, nós vimos no versículo 3 e 4, predestinados para a adoção, pelo Filho redimidos, versos 9 e 10, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, e pelo Espírito selados como propriedade de Deus, semana passada, versículos 13 e 14. Não tenha dúvidas, deleitar-se em quem Deus é e no que Ele faz e fez por nós, é o nosso principal trunfo na luta contra a mortificação da nossa carne. Portanto, não seja apressado, julgando que você já ouviu muito a respeito da Trindade, que você já ouviu muito a respeito da salvação, de Deus Pai, da obra de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Contemple a grandiosidade de Deus. Mas o nosso grande problema, de verdade, na verdade, muitas vezes, não está no saber a respeito dessas bênçãos todas que eu acabei de mencionar e que a gente tem visto nas últimas semanas, mas em compreendê-las de forma prática. Porque nós podemos estudar, examinar, discutir, e ainda assim não nos apropriarmos dessas verdades espirituais em tudo que o Senhor tem para nós. Não é verdade? Essa é uma grande luta que nós temos. Na verdade, essa é a caminhada mesmo de santificação. Saber e fazer. Nós estamos correndo sempre atrás. Sabemos e estamos correndo atrás. Todos nós sofremos com essa questão entre o conhecer e o viver. E é por isso que Paulo ele faz uma mudança de movimento, digamos assim, da adoração que constata uma realidade estabelecida por Deus, e que, portanto, é verdade estabelecida sobre aquele que crê em Cristo Jesus, para um movimento de oração, de intercessão por apropriação das bênçãos. Então, sim, são verdades estabelecidas na vida dos crentes em Cristo Jesus, mas Paulo, enfatizando a gratidão, ele pede para que os efésios compreendam as realidades espirituais, para que eles se apropriem no dia a dia da sua posição em Cristo, numa vida transformada pelo poder de Deus. Em outras palavras, doutrina bíblica deve refletir no modo como nós glorificamos a Deus, no modo como o caráter de Cristo é forjado em nós, ou seja, no modo como nós vivemos,
doutrina bíblica deve refletir no teu dia a dia. Então sim, Deus deseja que cada bênção espiritual seja por nós compreendida e que venhamos a desfrutar os frutos destas bênçãos, desde já, em Cristo Jesus. Mas a doutrina bíblica que nos conduz a uma vida de piedade, de consagração das nossas atitudes para a glória de Deus, é conduzida na dependência de Deus. E Efésios 1, 15 a 23 coloca isso em evidência, quando Paulo expressa a sua oração. Vamos ler juntos então Efésios capítulo 1, 15 a 23. Ele acabou, irmãos? A minha introdução ela é isso, ele acabou de declarar verdades estabelecidas por Deus, e agora ele passa a orar, por quê? Porque ele sabe que apesar das verdades, da gente saber destas verdades, há uma diferença muito grande entre saber e a gente se apropriar desta verdade e entender como esta verdade se aplica no nosso dia a dia. Então vamos ler Efésios 1, 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se pode referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mantenha aberta a sua Bíblia nessa porção das Escrituras, não feche. O motivo de Paulo para a sua oração esperançosa e constante é a consciência da fé e do amor dos Efésios. Versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, tendo conhecimento da fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, é movido a interceder. Ele ora com gratidão, o que não deixa de ser uma forma de louvor, por tudo o que Deus tem feito ali. Então ele ora agradecendo a Deus por tudo o que Deus está fazendo na vida dos seus irmãos em Cristo. A fé e o amor eram um incentivo para Paulo orar. As marcas de um cristão verdadeiro, da igreja de Cristo, passa pela fé exclusiva em Cristo Jesus. E aqui nós lembramos da ideia do relacionamento vertical, aquele que ocorre com Deus, por meio de Cristo, obviamente, associado imediatamente ao relacionamento horizontal, da mesma forma como nós vimos na primeira carta a João, no primeiro semestre, quando ele menciona o amor para com todos os santos. A relação nunca se desassocia. Se você diz que ama a Deus, você necessariamente precisa amar o seu irmão, amar o próximo. O cristão verdadeiro ama seus irmãos na fé. Em João 14, 21 nós lemos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E lá na carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 20, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então há uma relação íntima entre o modo como encaramos a palavra de Deus, a doutrina bíblica, os nossos irmãos em Cristo e no fim das contas, todos os que nos cercam, e o amor a Deus.
Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos, considera a palavra como de fato a palavra de Deus, que é infalível, inerrante, inspirada, narrando milagres que de fato ocorreram. Ela é a expressão da verdade, e guardá-la significa considerá-la como verdade absoluta e não relativa. Buscá-la colocar em prática, né? É porque ela é a verdade revelada de Deus para as nossas vidas. Então, quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E quem ama a Deus deve amar a seu irmão. Então, não tem como uma coisa andar separada da outra. Nós sabemos disso. Mas é aquela nossa grande dificuldade entre saber e viver. Temos que correr atrás disso, na dependência do Espírito Santo. O versículo completo lá em 1 João, inclusive diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Este é o mandamento. E aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, dois aspectos reconhecidos por Paulo nos Efésios: fé no Senhor Jesus e amor uns pelos outros. E aqui você pode encontrar um bom termômetro da sua condição espiritual. Eu possuo essas marcas, fé e amor pelos santos, a ponto de que o que falam a teu respeito é sobre a tua fé em Cristo e do teu amor expresso por todos os irmãos. Como você é reconhecido? Como você é reconhecido? Se eu chamasse alguém aqui, me defina o fulano, que palavras ele usaria para definir você? Como você é reconhecido pelas pessoas? Da atitude de Paulo, nós também podemos aprender muito. Ele ouve a respeito da fé e do amor dos irmãos, né? E dá graças a Deus. No versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você é capaz de identificar o progresso espiritual na vida dos teus irmãos e dar graças a Deus por isso? Paulo, sim. Ele não arde em ciúmes, mas ele se alegra em identificar e em expressar sua satisfação em ouvir a respeito da fé e do amor daqueles irmãos. Isso também é amor. Se alegrar com o crescimento do outro, com a manifestação do caráter de Cristo no outro, e isso move o coração de Paulo a orar, e orar com frequência. Eu não cesso de dar graças por vós. Outro detalhe, né, que me chama a atenção: fazendo menção de vós nas minhas orações. É uma oração direcionada, específica, mensurável diante de Deus, do Deus que tudo sabe e tudo vê. Será que nós temos alguma indicação aqui nesse texto sobre o valor da oração? Certamente sim, né? Certamente sim. Valorizando e apontando para o que deve nos mover em oração. O amor uns pelos outros. Paulo ele vem fortalecendo os seus irmãos na certeza da salvação, nas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. A sua oração ela é feita com entusiasmo e com dedicação, porque ele constata os frutos de uma fé genuína em seus leitores e de um amor genuíno, e isso o motiva a orar, para que eles continuem a crescer. É essa a oração, o cerne da oração de Paulo aqui. Ele identifica, de fato, eles são meus irmãos. Olha o que eu tenho ouvido a respeito da fé. Olha o que eu tenho ouvido a respeito do amor mútuo que eles têm entre eles, né? E eu estou fortalecendo eles na esperança da salvação, o que Deus fez por eles. Senhor, faz eles entenderem todas essas verdades. E ele começa a orar. E assim o conteúdo dessa oração é expresso nos versos que seguem.
Então Paulo, ele ora pedindo por compreensão espiritual, para que os efésios desfrutem de um conhecimento íntimo e prático da pessoa, do plano e do poder de Deus. Então ele pede primeiro, então, por conhecimento da pessoa de Deus, no versículo 17. Então primeiro nós olhamos, o que move Paulo a orar? Então é a constatação, o amor, a fé genuína desses irmãos. E agora nós vamos para o conteúdo desta oração. Gratidão e agora a intercessão de Paulo. Ele intercede pelo quê? Qual o conteúdo dessa oração? Ele pede por conhecimento da pessoa de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 17. Apesar das bênçãos espirituais derramadas sobre aqueles que creem em Cristo, o crescimento espiritual, a maturidade que vem da sabedoria do alto, é um alvo que deve permanecer sempre diante dos olhos dos filhos de Deus. A obra iniciada nas nossas vidas, ela deve ser conduzida à plena perfeição. É por isso que não faz sentido algum pensar na eleição, na graça, como uma licença para se fazer o que bem entende, como uma licença para pecar. Primeiro porque contradiz o que Paulo já afirmou, anteriormente, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, no versículo 4. E segundo porque Paulo ora justamente para que Deus nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, o que implica necessariamente em um viver santo, que tem a ver com o caráter desse Pai da glória. Então Paulo está pedindo que fosse dada aos efésios uma percepção mais profunda do significado do Evangelho e uma visão mais clara da vontade de Deus para suas vidas, para que glorificassem o nome de Deus ainda mais. Levando em conta, então, o contexto da cidade de Éfeso, de temor pagão em relação aos deuses, tinha toda essa esfera ali pagã, de adoração a deuses pagãos, sobre o que eles poderiam fazer, aquele temor, o contexto de superstição, de imoralidade, e o próprio discipulado limitado, porque a comunicação de Paulo se dava via cartas, a oração pelo pleno conhecimento da parte de Deus, com a sabedoria que só poderia proceder do alto, ela se enche de significado. Porque haveria muitos ataques e eles precisariam estar firmados na verdade. Então Paulo está orando, Senhor, que esses teus filhos estejam ali, crescendo no conhecimento pleno a respeito de quem tu és. A conversão é o primeiro passo de uma caminhada que requer a renovação da nossa mente por meio da palavra de Deus. Então que Deus nos conceda sabedoria e pleno conhecimento dele, um conhecimento pessoal do próprio Deus. E já aqui nós temos um ensinamento que anda totalmente na contramão desse mundo, com a filosofia do conhece-te a ti mesmo, com o homem no centro. A mudança do eixo, do eu para Cristo, se dá por meio da conversão, com a intervenção do Espírito Santo. Mas uma vez convertidos, a sabedoria e a revelação do pleno conhecimento de Deus, em nosso processo de santificação, também se dá por meio do ministério de iluminação do Espírito Santo. É porque os olhos do coração deles foram iluminados que Paulo tem convicção de que a sua oração será respondida. De qualquer forma, imaginar que o nosso crescimento espiritual, ou o nosso conhecimento pessoal de Deus se dará sem uma vida de consagração que envolve o estudo da Bíblia, o estudo diligente da Bíblia, é de uma ingenuidade sem tamanho. Esse não é o caminho proposto por Deus. A começar que a falta de amor pela palavra já pode revelar, no fim das contas, de que talvez você não seja salvo de verdade.
A falta de amor pela palavra talvez revele uma outra verdade, que você ainda não conheceu o Evangelho. Amar a palavra é o caminho certo para crescermos no conhecimento da pessoa de Deus. Mas para isso é preciso fé, é preciso crer, é preciso se aproximar dessa palavra com reverência. O Senhor Jesus fazia isso. É clássico ali. Você sabe como que Jesus respondeu a Satanás no deserto? Com a palavra. Com a palavra. Então, quer conhecer a Deus? Conheça a palavra. Quer ser parecido com Jesus? Conheça a palavra. E como nós precisamos clamar a Deus e nos arrepender da preguiça e das desculpas que nós damos em relação ao nosso estudo diligente da palavra, né? E até por pedir realmente ajuda. Quando na escola bíblica, né, irmãos, temos a oportunidade de nos reunir em classes, que é só um gancho, né, para a gente ter uma oportunidade de estudar juntos da palavra, muitas vezes ficamos em casa. Agora, talvez alguns estejam festejando, pandemia, não preciso acordar cedo para ir no domingo para a igreja, né? Outros talvez estejam sentindo os dias em que, quando estava tudo liberado, ficaram em casa, né? Mas esperamos que isso passe, para que a gente possa se organizar cada vez mais, né, no nosso estudo bíblico, crescer nessa área. Mas isso começa na sua casa. Isso começa na sua casa, o estudo diligente da palavra do Senhor, né? Paulo continua no versículo 18, ele pede por conhecimento do plano de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo ele continua a sua intercessão. Ele sabe das limitações em relação à visão espiritual que seus leitores poderiam ter, mesmo diante das verdades afirmadas em 3,14. Paulo ele ora para que reconheçam toda a extensão da bênção que eles já receberam. No verso 18, para que compreendam a esperança do chamado de Deus. É como se a bênção da eleição, da adoção, da aceitação em Cristo, que constituem o plano de Deus, Pai, precisassem de fato ser revisitadas por nós constantemente, até mesmo por meio da oração, porque o cristão que não compreender este chamamento soberano, santo e celestial, não andará em conformidade com a vocação que recebeu em Cristo. Nós precisamos entender o que significa isso, para andar de acordo com as implicações, com o que Deus requer de nós. Então Paulo ora para que eles compreendam que eles foram eleitos, escolhidos para andar unidos em Cristo, para glorificarem a Deus. O nosso chamado nos faz elevar os olhos e reconhecer tudo o que temos e tudo o que nós teremos pelos méritos de Cristo. E isso faz toda a diferença. E isso tem que mudar a perspectiva, como nós interagimos com tudo, com os nossos sonhos, com as nossas frustrações, com tudo, com tudo. Deus nos chamou para vivenciarmos a perspectiva da eternidade nesse mundo caído. Compreender a esperança do chamado de Deus significa que nós temos esperança, justamente porque fomos chamados. Nós precisamos orar para que essa verdade espiritual nos preencha de tal forma que nos seja de fato suficiente. Nós fomos chamados, nós temos uma esperança, isso tem que nos ser suficiente. O que mais precisamos que Deus faça por nós para que nos sintamos amados? O chamamento do Senhor, te tirando das trevas para a luz, não foi suficiente? Como o nosso coração muitas vezes anda em descontentamento. A minha graça te basta,
por vezes está tão longe de encontrar espaço em nossos corações. Está tão distante de encontrar um aconchego. Tá certo, Paulo clamou, mas é a resposta que ele ouviu. A minha graça te basta. É um convite para todos nós, para a perspectiva da eternidade. A ponto de Paulo também estar orando para que outros irmãos também compreendam o pleno conhecimento do plano de Deus, para que eles também entendam, né, a esperança do seu chamamento, que no fim das contas acaba conduzindo a gente a entender que a graça do Senhor nos basta. Mas chegou o tempo, meus irmãos, de você se apropriar, no bom sentido dessa palavra, da posição privilegiada em Cristo Jesus. A sua posição em Cristo transformou a sua identidade, o modo como você se percebe e percebe este mundo. Não é que transformará, já transformou, já, é desde já. É claro que um dia seremos glorificados e já não teremos que lutar, né, contra as obras da nossa carne, mas nós somos privilegiados com tantas bênçãos espirituais, e que nós deixamos aquele banquete que nos está servido ali apodrecendo sobre a mesa. Por quê? No verso 18, Paulo continua a sua oração, para que saibamos qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Se o chamamento, ele nos conduziu a olhar para o plano em seu aspecto passado, quando Deus nos elegeu, nos predestinou, etc., agora a herança de Deus aponta para frente, para aquela herança da qual o Espírito Santo é a garantia. Nós somos a herança de Cristo, além de termos uma herança nele também. É um mistério. Esta verdade, ela também transforma o nosso modo de encarar a vida e o que fazemos com ela hoje. A oração de Paulo por compreensão espiritual, pedindo por conhecimento pessoal da pessoa de Deus, e pedindo por conhecimento do plano de Deus, com a perspectiva da eternidade e a obra de redenção, refletem o plano, né, o desejo do apóstolo Paulo em ver os seus irmãos com um caráter santo, desfrutando de um caráter santo, um viver condizente com a posição que nós temos em Cristo, porque doutrina bíblica nos conduz a um viver santo. É claro, nós estamos numa corrida entre o saber e o fazer. Sim, estamos. Nenhum de nós alcançou a glorificação, né? E isso não é hipocrisia. Isso não é. Você saber e ainda não atingir o 100% disso, isso se chama santificação. Né? Agora, ficar estagnado diante do que você sabe. Então já que é impossível você fica parado, meu irmão, isso daí é desobediência. É omissão ao que Deus te pede. Né? Porque o Senhor nos convoca à mortificação da nossa carne, à ação em total dependência do Espírito Santo. Então sim, o Senhor nos chama para uma corrida que nos está proposta, e temos que olhar para o alvo e correr, né? E aqui então, mais uma vez, nós nos deparamos, então, como eu estou dizendo, com esse dilema entre o saber e o viver. Mas fato é que a obra que Ele começou em nós, Ele irá completar. E a razão dessa certeza também é expressa por Paulo em sua oração. A oração prossegue, irmãos, e ela nos enche de esperança diante dos nossos fracassos, frente ao pecado e aos sofrimentos dessa vida. Ele pede por conhecimento do poder de Deus. E, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força
do seu poder. Paulo ora por conhecimento do poder de Deus. Ele deseja que os seus leitores entendam a grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. E aqui Paulo ele utiliza 3 palavras para exibir a forma pela qual esse poder ele é usado, digamos assim. Energeia, que dá origem à nossa palavra energia, ou seja, atividade, operação, manifestação. Kratos, força exercida. E ischios, poder, grande força inerente. Essas 3 palavrinhas aí gregas, elas estão uma atrás da outra, né? E essas palavras, de certa forma, elas são sinônimas. E elas aparecem juntas, indicando a plenitude e a certeza desse poder. Para que entendam, né, segundo a eficácia da força do seu poder. E é em virtude desse poder que nós podemos confiar nas promessas de Deus sobre as nossas vidas, em relação às bênçãos espirituais em torno da nossa salvação em Cristo, e é em virtude da grandeza do seu poder que nós podemos ter a certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pensando, inclusive, na luta contra o pecado. Paulo ele ora para que eles entendam que esse poder não é qualquer coisa. E ele passa a falar mais a respeito deste grande poder de Deus, no qual eles podem confiar. E aí, a primeira parte do versículo 20. O poder de Deus foi exercido na ressurreição de Cristo. Ele começa a falar um pouquinho mais sobre este poder. No versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Os Efésios e cada um de nós, né, nós podemos ter certeza de que a esperança que nós temos em Cristo não é vã, e ela será evidenciada de fato, porque Deus tem à sua disposição um poder tão grandioso como o que ele demonstrou quando ele levantou o seu filho dentre os mortos. Nós não precisamos cair em desespero na luta contra o nosso pecado, ou pensando a respeito da própria salvação, se você já se entregou a Cristo, já se arrependeu dos seus pecados, já entendeu, né, o plano salvífico, porque trata-se do mesmo poder agindo em nós. E Paulo está orando, Senhor, faz com que eles entendam a suprema grandeza desse poder. Esse poder que ressuscitou o teu filho da morte. É esse poder que está agindo na vida deles. Irmãos, vocês conseguem entender? Se a gente realmente entender que este poder, ele que tirou Cristo da morte para a vida, Ele age em nós, nos tirando das trevas para a luz, e age em nós no nosso processo de santificação, e que, portanto, eu não consigo, é uma coisa que não tem cabimento. Agora, é claro, se nós cremos na palavra de Deus, e seguimos o caminho proposto por ela, na luta contra o pecado, que envolve dependência do Espírito Santo, mais a sua responsabilidade. Por exemplo, aquele que roubava não roube mais. Pare de fazer isso. Agora trabalhe e com suas mãos ajude o outro. Opa, será que o camarada tem que fazer alguma coisa? Sim, ele tem que fazer. É na própria força? Não. É na força desse poder, deste poder. E aqui eu lembro também das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição de Cristo foi uma demonstração pública do poder de Deus. A morte é uma inimiga amarga e implacável,
mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. O mal, o pecado, que tão de perto nos assedia, ele não pode ser vencido na nossa própria força, por nós mesmos, né? Nós sabemos disso. Jesus morreu na cruz para resolver a questão do pecado e da culpa. Mas Cristo derrotou o mal, derrotou o pecado, e portanto Ele pode nos salvar de ambos. Deus faz o que o homem não pode fazer. Ele continua na segunda parte do versículo 20, versos 21. O poder de Deus ele foi exercido na elevação de Cristo ao lugar da máxima autoridade. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tendo vencido a morte, o poder de Deus é exercido no fato de que Cristo é colocado em lugar de honra suprema e autoridade. A ressurreição de Jesus o exaltou a uma posição de autoridade que não deixa dúvida alguma a respeito da sua divindade. O versículo 22 acrescenta, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E aqui Paulo está utilizando a mesma linguagem do Salmo 110, o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E se nós considerarmos o contexto do Salmo, que trata de inimigos, então nós devemos pensar que Jesus está acima de todos aqueles que se contrapõem à sua autoridade, né? Sendo todo o principado, potestade, poder e domínio relacionados aos demônios, aos dominadores deste mundo tenebroso ou forças espirituais do mal. E aí Paulo, inclusive, na carta aos Efésios, ele vai falar um pouco mais dessas forças espirituais, né? Então, já a expressão ali, né, todo nome que se possa referir, então de fato coloca Jesus com supremacia absoluta sobre todos. Filipenses 2, versículos 6 e 10, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus se humilhou, se esvaziou, mas Ele foi exaltado, Ele foi glorificado, né? Ele ascendeu aos céus com o seu corpo glorificado, e um dia Ele retornará com corpo, né? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com corpo, né? E vamos viver a eternidade ao lado do nosso Senhor, transformados. O poder de Deus foi exercido também na sujeição de todas as coisas à autoridade de Cristo como o cabeça da igreja. Versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aqui basicamente complementando a verdade de que tudo foi subjugado a Cristo, o universo e a igreja. Então algo acontece ali com a obra da cruz. É claro que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas algo acontece na obra da cruz, né, no processo também de encarnação, né? O Senhor Jesus, Ele é dado à igreja aqui como cabeça dessa igreja, Ele comprou, né, os redimidos aqui, cada um de nós. Então, tanto o universo quanto a igreja passam a ter Jesus Cristo como cabeça. O Senhor Jesus é o dono da igreja. É Ele quem tem autoridade suprema sobre as nossas vidas, sobre nós, os que cremos. Então, estamos em uma união vital com Ele.
uma união íntima e real com Ele, tal como a cabeça ela está ligada ao corpo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Somos a plenitude de Cristo, no sentido de que é Ele quem nos enche com a sua presença, com os dons do Espírito, com o fruto do Espírito que reflete o caráter de Cristo. A igreja é de fato o corpo em ação na terra, até que Ele volte. Então, o poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, que o glorificou, que o exaltou acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos, é o mesmo poder agindo em nós, agindo em nosso processo de santificação. E é por isso que não há impossíveis para Deus. É nesse sentido. Esse poder nos capacita a um viver santo, meus irmãos. Esse poder nos capacita a superar um mau hábito, um pecado, a abandonar toda forma de pecado, seja ela qual for. É o poder de Deus. Para os que creem, esse poder nos leva a afirmar: o pecado não terá domínio sobre nós. Não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. A obra de santificação iniciada em nós está alicerçada na suprema grandeza do seu poder. E se Ele ressuscitou Cristo com esse poder, e nós cremos nisso, Paulo está orando para que a gente entenda a suprema grandeza desse poder. Então Paulo fez uma oração sublime, motivada por conceitos espirituais, demonstrando gratidão pela obra de Deus na vida de outros, pedindo por compreensão espiritual, por conhecimento de Deus, por uma perspectiva da eternidade, do plano de Deus, com os olhos na viva esperança. Diante de tudo o que o apóstolo Paulo pede em sua oração, como você avalia a sua vida espiritual? Você desfruta das bênçãos espirituais que tem em Cristo? Você compreende que Deus te separou para viver uma vida plena e abundante em Cristo desde já? Não é só lá na eternidade. A minha oração é para que essa igreja ela compreenda de fato as ricas bênçãos que tem em Cristo e passe a viver de acordo com isso. Nós servimos a um Deus poderoso que criou todas as coisas, que é soberano sobre tudo o que existe, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e isso deve nos ser suficiente para um viver pleno desde já. Desde já. E você que ainda reluta aí por conhecer, por se entregar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, saiba que Ele pode mudar a tua história. Ele tem poder para transformar a tua vida de pecado, de amargura e de sujeira. Porque se você morrer hoje, você irá para o inferno por causa do seu pecado. Mas isso não precisa ser assim. Se você se entregar a Cristo. Sem Cristo, seu destino está selado. Mas se você entregar a sua vida para Cristo, você pode iniciar uma jornada de transformação que começa agora. Então entregue a sua vida para Cristo. Creia no sangue de Jesus Cristo. Creia que o sangue de Jesus pode perdoar os seus pecados. E receba a vida eterna que Ele tem para te oferecer, que faz novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que verdade. Você já se apropriou desta verdade? Que esta palavra nos conforte, nos exorte, aos passos que temos que dar, né, de coragem, em obediência à palavra. Parar de dar desculpas em relação ao que o Senhor nos pede em sua palavra.
O nosso Deus não mente. Ele é um Deus vivo, poderoso. Ele quer nos ver santificados. Ele quer ver sim o nosso caráter, a semelhança do seu Filho. Então, meus irmãos, você deseja isso? Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça e fale isso para o Senhor. Você deseja ser transformado pelo poder de Deus? Fale isso para Deus. Senhor, eu não tenho conseguido viver uma vida de santidade. Eu tenho tentado fazer tudo na minha própria força e só sei cair, pecar, um pecado atrás do outro. Eu preciso de Ti. Eu sei que Tu morreu por mim na cruz, pelos meus pecados, e eu quero depender exclusivamente de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Se você não aceitou ainda Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, arrependa-se do seu pecado. Confie apenas em Cristo. Ele pode salvar você do inferno. Ele pode te dar vida eterna. Se você é um filho de Deus, saia daqui hoje convicto de que há esperança para você de transformação plena em Cristo. Você não precisa viver na mediocridade espiritual. O Senhor já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida plena que agrade o coração dele. Bondoso Deus, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que sabemos muitas coisas, mas nos perdemos na prática, nos perdemos no viver. Ó Deus, nos livre, Pai, do nosso caráter tão pecador, que tenta fazer as coisas na própria força para aparentar para os outros uma religiosidade que a Ti não engana. Nos ajude a andar em verdade diante do Senhor, em fidelidade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas omissões, Senhor. Ó Deus, encoraja aquele que está caído e abatido a confiar no Teu poder que levanta, que revigora e que fortalece o abatido. Ó Senhor, que possa confiar em Ti e na Tua palavra, que é a verdade, para andar em santidade, em pureza. Obrigado, Senhor, porque o mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o poder que nos capacita a viver em santidade, a compreender a Tua palavra. Esse poder procede de Ti, procede do Senhor, para os que creem, para os que creem. Tem misericórdia da Tua igreja, em nome de Cristo. Amém.